Está escrito na palavra de Deus: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, versículo 13 e 14. Eu creio que este texto não se refere apenas à oração, mas sim a usar o nome de Jesus para recorrer a toda a autoridade que está neste nome. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta caso após caso de homens que aproveitaram toda a autoridade que foi concedida à igreja, que foram abençoados por ela. Essa toda a autoridade ainda está disponível àqueles que usar o nome de Jesus. Ela nunca foi retirada. Se uma parte daquela grande comissão foi negada, então tudo isso será anulado. Se um milagre foi posto de lado, então todos os milagres foram postos de lado. E o nome de Jesus não teria então autoridade. Mas sabemos que seu nome tem autoridade. Sabemos que seu nome nos foi dado por um ato de milagre. Jesus disse: estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. O adversário traz cada uma dessas maldições sobre a igreja de Deus e sobre o mundo não salvo. O inimigo prende os homens em escravidão, enche-os de modo venenoso e rouba-lhes seu testemunho para que não falem em novas línguas de libertação e vitória. Veja o primeiro capítulo de João, versículo 1 ao 4. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Você verá que Jesus é a palavra, o Logos, e que de fato devemos nos alimentar dele. Tomem e comam, isto é o meu corpo. Mateus capítulo 26, versículo 26. Em Marcos capítulo 14, versículo 22 e Lucas 22, versículo 19 e 1 Coríntios 11, versículo 24 também fala sobre isto. Realmente significa: quem come minhas palavras, alimenta-se delas e por elas mede suas forças. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A natureza espiritual do homem requer alimento espiritual. Veja, muitos cristãos estão morrendo por falta de alimento nutritivo. Eles estão fracos e doentios em sua vida de oração, de amor e de fé. Tudo porque estão subnutridos. Infelizmente, em alguns lugares, a pregação é constituída de teorias de homens em vez da palavra de Deus. E a desculpa é que eles estão se preservando de heresias, por não acreditarem na cura divina, por não acreditarem no poder de Deus, por não acreditarem que os dons são para o momento atual. Eles usam a desculpa de que pregar sobre este assunto é pregar sobre heresias. E com isso não pregam a verdadeira palavra de Deus, com isso não pregam sobre os dons espirituais, com isso não pregam sobre a autoridade da igreja. E todos os cristãos precisam se alimentar da palavra de Deus. Em Jó capítulo 23, versículo 12, diz: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Esta deveria ser a atitude contínua do Filho de Deus para com a Bíblia, a palavra de Deus. Tendo a palavra de Deus em primeiro lugar em sua leitura e meditação diária. Em Atos capítulo 20, versículo 32 diz: agora eu os entrego a Deus e a palavra
da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes esperança entre todos os que são santificados. É a palavra que nos dá uma herança em Cristo. Vocês a aceitaram como ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Se vós permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. João capítulo 15, versículo 7. É a palavra viva que habita em nós que nos torna trabalhadores eficazes para Cristo. Eu nunca soube o porquê da fé, até que li Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé compreendemos que os mundos foram formados ou criados pela palavra de Deus, de forma que o que é visto não foi feito a partir das coisas que aparecem. Tradução nossa. Como no lampejo entendi o segredo de Gênesis capítulo 1, que diz: no princípio criou Deus. Ele criou pela fé. Ele disse, haja. Ele criou com palavras. Jesus conhecia o segredo das palavras. Ele curava os enfermos com palavras. Ele levantava os mortos com palavras. Ele acalmava o mar dizendo, cala-te e aquieta-te. Pedro curou os enfermos usando o nome de Jesus. Paulo expulsou demônios dizendo, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Atos capítulo 16, versículo 18. Eles usavam palavras que foram geradas pela fé. Elas eram palavras de fé. Tornamo-nos filhos de Deus, participantes de sua própria natureza, quando agimos com base em palavras, nas palavras dele. Tornamo-nos homens e mulheres de fé, usando palavras de fé e produzimos resultados de fé. Fé na minha fé. A primeira vez que ouvi essas palavras, elas me chamaram muito a atenção, elas me chocaram. Comecei a examinar a mim mesmo e me fazer a seguinte pergunta: por que é que as pessoas não têm fé na sua própria fé? É porque elas têm fé na minha fé. Recebo cartas de muitos países longínquos pedindo oração. Por quê? Porque as pessoas que pedem oração não têm confiança na sua própria fé. Por alguma razão, elas não creem em si mesmas, no que Cristo fez por elas, ou no que elas são em Cristo. A razão para sua incredulidade é que elas não sabem quem são em Cristo. Elas têm um sentimento de que não são boas o suficiente, de que a sua fé não é forte o suficiente. Elas estão familiarizadas com todas as suas próprias falhas e fraquezas. Elas aceitam toda a condenação vinda do púlpito, estão sempre querendo crer em alguma coisa contrária a si mesmo, na sua indignidade, na sua incapacidade, na sua fraqueza e na sua falta de fé. Eis mais alguns fatos. O pai não tem filhos favoritos. Cada pessoa nascida em sua família tem a mesma redenção. Eu estou me referindo a Deus. Sim, o Senhor, Ele não tem filhos preferidos, Ele tem filhos que o buscam mais. Ele tem filhos que procuram se aproximar dEle mais por meio da oração. Fomos redimidos da mão do inimigo. O inimigo foi derrotado em nosso favor. Cada um de nós pode dizer, Ele foi entregue, Jesus, por causa das minhas transgressões, e Ele ressuscitou para a minha justificação. Nós podemos confiantemente dizer, Jesus me tirou da autoridade das trevas e me trasladou para o reino do Filho de seu amor, em quem tenho minha redenção, a remissão de minhas transgressões. Essa é uma redenção pessoal e absoluta do domínio do adversário. Por que você pode ter fé na palavra? Porque você pode acreditar que a palavra de Deus é para você e que as promessas de Deus são para a sua vida e que as promessas de Deus são para você.
neste momento, se você recebeu Cristo como seu Salvador, se você deixou que o Senhor Jesus reine em sua vida, se você vive uma vida de obediência à palavra de Deus, saiba que Cristo foi seu substituto. Quando Jesus anulou Satanás e o despojou de sua autoridade, foi você em Cristo que fez essa obra. Cristo agiu em seu lugar. Ele fez isso por você. Você pode dizer: em Cristo venci o mal, despojei-o de sua autoridade, e quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu o fiz juntamente com ele. Você pode dizer confiantemente: mas Deus, sendo rico em misericórdia com seu grande amor, o qual me amou, mesmo quando estava morto em minhas transgressões e pecados, vivificou-me juntamente com Cristo. Pela graça fui salvo ou curado, e ressuscitou-me com ele e me fez assentar consigo nos lugares celestiais em Cristo. É quando você toma o seu lugar e começa a assumir seus direitos e privilégios que Deus começa a responder a você. Você tem a mesma vida eterna que Jesus tinha. Aquele que tem o Filho tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 12. Você tem o Filho de Deus, logo você tem a vida eterna, a vida de Deus, a vida que faz a diferença, a vida que se inicia aqui, que vai para a eternidade. Esta vida está em você. Agora você precisa dizer: recebi Jesus Cristo como meu Salvador, confessei-o como meu Senhor. Deus me deu a vida eterna, a sua própria natureza. Agora sou uma nova criatura, criado em Cristo Jesus, e tenho capacidade da parte de Deus para realizar as boas obras que foram preparadas de antemão para que eu caminhasse nelas. Declare: eu tenho o mesmo grande e poderoso Espírito Santo que está na minha vida, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ele habita em mim. Por isso eu ultrapasso os obstáculos, por isso eu venço as barreiras, por isso eu vou além e vou obter a minha vitória. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Declare: você é justiça de Deus, você tem a mesma justiça que Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Você pode declarar neste momento: tornei-me justiça de Deus, portanto agora não há nenhuma condenação para mim, porque Cristo Jesus está na minha vida, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Ele é a minha justiça. Essa justiça lhe dá o privilégio de permanecer na presença do Pai, como se nunca tivesse cometido pecado. Você tem a sua natureza, você é o próprio filho dele, ele é seu pai. Você pode dizer: Deus me declarou justo, Deus me tornou justo, sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Como um filho, você tem o direito legal de usar o nome de Jesus. Ninguém tem o direito melhor de usar o nome de Jesus do que você. Toda a autoridade está neste nome, o maravilhoso nome de Jesus. Agora diga comigo: Jesus declara que tudo o que eu pedi em seu nome, ele me dará. Assim assumo ousadamente minha posição. Imponho minhas mãos sobre aquela pessoa amada que está doente e digo: no nome de Jesus, doença, deixe este corpo. Demônio, deixe este corpo e vá embora para o abismo do qual você pertence. Não ouse tocar nesta pessoa amada novamente. Cristo me disse que aqueles que creem devem impor as mãos sobre as pessoas enfermas e elas devem ficar curadas. Ele disse que em seu nome deveriam expulsar demônios. Foi ele que me disse isso. Aceito isso como me foi dito e ajo acerca disso, porque assim ele me mandou fazer. Está na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Amém.
Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração. Amém?